Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 23 de março, da quinta semana da Quaresma, para juntos meditarmos a palavra de Deus. E hoje nós lemos o Evangelista São João, no capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Concluímos com a leitura do Evangelho deste sábado, esta quinta semana da Quaresma. Amanhã iremos celebrar, com a celebração do Domingo de Ramos, o início da Semana Santa, onde, como já viemos repetindo algumas vezes, celebraremos aquilo que é o centro da nossa vida de fé, que é a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. E assim como o Evangelho deste último dia, desta quinta semana da Quaresma, nós vemos então o conselho dos judeus que toma esta decisão de poder matar Jesus. E nós vamos ver, inclusive, o que falam: se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Ou seja, qual a preocupação do povo? Qual a preocupação dos grandes naquela época? Primeiro, as questões religiosas, porque não compreendiam como Jesus Cristo pode dizer que é Deus. Não tinham a compreensão que nós temos no dia de hoje. Mas depois também uma questão política, porque justamente eles viam que aquela ação de Jesus Cristo poderia atrair o olhar dos romanos que dominavam aquela região. Eles poderiam vir e então destruir Jesus Cristo, destruir a cidade ali onde estava. E é onde então eles decidem por tirar a vida de Cristo, porque, como diz Caifás, é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira. E é diante disso então que eles decidem pela morte de Jesus Cristo. Morte que para eles era uma questão religiosa, que para eles era uma questão política, mas que nós, no nosso conhecimento de fé, reconhecemos como causa da nossa salvação. Porque após a sua morte, Cristo ressuscita, e ressuscitando convida-nos para que possamos também nós, com ele, participar da sua vida, da vida eterna, morrendo com ele para o pecado, ressurgindo com ele para uma vida nova. E assim, ao concluirmos esta quinta semana da Quaresma, ao iniciarmos este momento da Semana Santa, que possamos, é claro, no nosso dia a dia, termos essa certeza: aquilo que foi considerado fracasso para os homens torna-se vitória de Deus, porque por meio da morte de Cristo nos é aberta a porta da salvação, nos é aberto o caminho que nos leva até o reino, e pela sua ressurreição também todos nós somos convidados dia a dia a ressuscitar com ele, deixando de lado aquilo que nos afasta de Deus,
deixando de lado o pecado e vivendo sempre aquilo que é a graça do nosso batismo, com Cristo morrendo para o pecado, com Cristo ressurgindo para uma vida nova, para que assim um dia possamos todos participar do banquete eterno preparado por Deus para cada um de nós no seu reino nos céus. Oremos. Deus, que fizestes de todos os renascidos em Cristo uma nação santa e um sacerdócio régio, concedei-nos a vontade e a força de fazer o que ordenais, para que o povo chamado à eternidade seja concorde na fé e justo nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.